Um feliz sábado. Feliz sábado. Que Deus possa nos abençoar nesse dia. Amém. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Vocês convidaram todos nós aqui, a equipe de comportagem, para estarmos aqui. Um feliz sábado também para você que está em casa. Que você também possa ser agraciado pela palavra de Deus nesse momento. Já louvamos, oramos. Vamos agora também abrir a palavra. Um momento muito especial. Agradeço o convite, como eu repito, né? Ao amigo John, né? John. Eu vim aqui muito tempo atrás nessa igreja, mas foi minha esposa que pregou. Ela não pôde vir agora. Ela está lá na Bolívia. Eu digo que até ela é boliviana, a Miriam. E ela ficou por lá, mas no final do ano ela vai estar aqui. Bom, como vocês podem ver, na minha oração também, minha voz é um pouco baixa, tá? Acho que eu vou me chegar um pouco à frente. É porque eu tenho só um pulmão esquerdo, pessoal. Porque o outro pulmão é o direito. Fiquem calmos. Mas a gente vai falar de um tema aqui muito especial, que é o Deus que eu quero. É um tema que, quando eu entendi esse tema, a minha religiosidade, a minha fé, ela mudou. Porque cá entre nós, no momento da fé, a gente vê que dia a dia a gente é provado. Eu sou aqui de Macaé mesmo. Eu não tive a oportunidade de ter nascido na igreja. Então eu já vi como é o outro lado. Do outro lado a gente tem coisas, né? Acontecem muitas coisas boas. E às vezes quando a gente entra no momento da fé, quando a gente conhece a Cristo, se batiza, nossa vida muda e às vezes vem percalços. E não sei vocês, mas eu imagino que cada um de vocês tem uma luta individual. Eu não conheço a sua vida pessoal, mas dentro da caminhada cristã, eu imagino as batalhas que você tem. Muitas vezes você pode abrir a sua Bíblia, ler o texto e não sentir talvez aquele calor mais, sabe? Da página, das letras, da tinta, do Espírito Santo. Você sentir aquele calor às vezes. Às vezes você ora e você sente que talvez sua oração não passe do teto, não? Isso acontece dentro da nossa caminhada cristã. E um elemento essencial da fé é a gente continuar crendo, orando, estudando a palavra, mesmo quando a gente não está muito bem, mesmo em momentos difíceis. Eu achava que os cristãos, eu era meio que ateu, não ateu, né? Porque ateu pobre, né? Eu era um à toa, na verdade, né? A gente diz que é à toa. Eu não acreditava muito em Deus porque eu achava que os cristãos eram pessoas que precisavam de respostas prontas, respostas mastigadas, e não aguentavam muito a questão das realidades da vida. Mas entrando na igreja eu percebo que não. Entrando no caminho da fé eu percebo que não. Que a gente também tem aqui muitas dificuldades com perguntas que às vezes a gente não tem a resposta. E eu gostaria de falar desse tema, mas antes, convidar o Espírito Santo para falar conosco. Convido você a fechar os olhos nesse momento, para a gente orar a Deus, para que Ele nos faça entender tudo que a gente precisa nessa manhã, tá bom? Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui à sua casa. Podíamos estar em qualquer outro lugar, Pai. Podíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas escolhemos uma vida de devoção a Ti. Que o Senhor possa nos abençoar neste momento, que esse instrumento fale, se cale e que você fale através de nós. Permita que aprendamos como devemos seguir e o que devemos fazer. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, o Deus que eu quero. Muitas das vezes na nossa vida a gente quer escolher as ações de Deus. Queremos que Deus seja a nossa imagem e a nossa semelhança. E queremos que a nossa oração seja atendida numa velocidade em 3 milésimos de segundo. Não, eu orei e acontece rápido assim. É o Deus que eu quero. Posso te contar uma história? Como eu disse, eu não nasci na igreja. Eu sou aqui de Macaé mesmo. Na verdade eu nasci em Campos, mas fui criado em Macaé. Então eu me considero macaense. Estudei em todas as escolas, quase todas na verdade. E é interessante porque antes de eu me converter, eu larguei a escola, né? Eu pensava que o mundo também já era uma escola, né? Eu tinha missão para merendar, então larguei a escola e fui viver a minha vida doidadamente. E interessante que eu comecei a trabalhar na área de cozinha, gastronomia. O meu amigo Gerson até foi em um restaurante que eu já trabalhei. O Gerson, um grande palestrante aí, tá? O cara é fera.
E é interessante que dos restaurantes que eu trabalhei em um chamado Restaurante Durval. Todos conhecem? Rapaz, vocês são milionários. Porque aquele restaurante, ele é muito caro, rapaz. E eu trabalhava lá, trabalhei 4 anos ali. Foi o primeiro lugar que eu trabalhei. E ali era o turno da noite. Eu trabalhava no turno da noite. Comecei ali trabalhando, ajudante de cozinha, virei cozinheiro. E é interessante, porque na noite lá fechava tarde, porque vinham os gringos, vinha o pessoal de fora e tal, e ficava até tarde. Mas a cozinha fechava sempre cedo, então eu tinha a oportunidade de ir embora mais cedo. Mas, não sei se vocês perceberam ali nos Cavaleiros, que o restaurante fica ali na Orla dos Cavaleiros, não sei agora, mas em 2012 tinha o tal do Corujão. E se você perde, o ônibus só tem o Corujão. O Corujão era em hora, não sei se hoje está assim. Nem tem mais o Corujão. Ixi, pessoal, tem que ir embora agora. Se você perde a hora do Corujão, que era quase meia-noite, você fica a pé. Mas o restaurante tinha uma van, era só voltar para o restaurante, aí pegava a van, ia deixando várias pessoas em casa, e você estava em casa 4 horas da manhã, tranquilo. E eu lembro que um dia eu saí apressado, na adrenalina, a cozinha tinha fechado um pouco tarde, faltava 5 minutos para a meia-noite, eu corri, e eu lembro que eu não gostava muito de orar, porque eu achava que se eu orasse a Deus, até conhecer a Deus e tal, as coisas não iam acontecer. Então eu não esperava muito da vida, né? Mas esse dia eu orei, eu lembro que eu cheguei no ponto de ônibus, eu não vi ninguém, não tinha ninguém no ponto de ônibus, o que você deduz? O ônibus já passou. E ali eu fiz uma oração, e é interessante, quando oramos a Deus, devemos orar a Deus, ali no Caminho a Cristo, né? Ellen White, ela fala uma passagem muito interessante na página 93, que devemos orar como se fosse para um amigo, abrindo o seu coração. E aquele dia eu abri o meu coração para Deus, eu falei da necessidade que eu tinha, eu falei de tudo, como se fosse um amigo. E é tão relaxante quando você faz uma oração, né? E eu lembro que eu estava no ponto de ônibus, eu fechei meu olho, orei a Deus, e quando eu abri o olho, o ônibus ele tinha passado na minha frente, uns 120 por hora. E eu perdi o ônibus orando, isso foi muito engraçado. E eu me lembro dessa situação. O que fazer quando as coisas não acontecem? Que dificuldade, não? A gente quer orar e as coisas acontecerem rápido. Mas muitas das vezes, Deus ele vai fazer com que a gente seja provado. Ele não vai dar as coisas que nós queremos, mas Ele vai fazer a sua vontade. Isso se chama fé. Eu comecei ali a aprender um pouco como funciona o cristianismo. É uma dificuldade que nós enfrentamos. Quando eu olho para a Bíblia, também personagens bíblicos enfrentam e não tem para onde correr. Eu gostaria de hoje também meditar de uma pessoa, um profeta. Quando eu chegar no céu, eu quero ver Jesus. Eu acredito que todos aqui querem, amém? Amém. Ver Jesus. Vai ser incrível, né? Sentar com Jesus, conversar, falar dos momentos. Mas depois de também falar com Jesus, a gente vai querer ver pessoas. Eu quero ver uma pessoa em específico, que é a pessoa que a gente vai conversar hoje. Pode passar mais um para mim, por favor? E essa pessoa aqui, o profeta Abacuque. Abre sua Bíblia aí do profeta Abacuque. Abacuque é um profeta menor. Uma dica para você achar o livro do profeta Abacuque: pega a sua Bíblia, onde não tiver a marca de dedo, ali é o profeta Abacuque. Ele é um profeta um pouco difícil de achar. A irmã já achou aqui, a irmã jogou ele rápido no gatilho. Então, mas ele está aí. Fiquem tranquilos que o profeta Abacuque está aí. Eu vou esperar vocês acharem o profeta Abacuque. Hoje vamos meditar na vida deste profeta. Eu queria conversar com ele, porque esse profeta ele é muito ousado. A vida do profeta Abacuque nos mostra muitas lições. É um livro pequeno, interessante, que o profeta Abacuque ele quebra todos os paradigmas dos profetas. Quais são a metodologia dos profetas na Bíblia, né? Quando a gente olha para os profetas, né, os grandes navi, os profeteiros, Deus ele usa eles como uma extensão dele, como se fosse o seu braço. E quando você vê os padrões, por exemplo, se a gente olhar para os contemporâneos de Abacuque, quem são? São Sofonias, ali, Jeremias, Ezequiel. Qual é o padrão? Veio a palavra do Senhor a Jeremias. E o que Jeremias faz? Ele prega a palavra. Ele vai lá e fala, porque ele é o porta-voz de Deus. Mas Abacuque, ele faz diferente. Ele não faz igual a Ezequiel, né? Veio a palavra ao filho do homem, vai lá e encena. Não. Se formos para o verso 1, eu estou falando de Abacuque, não abri Abacuque. Abacuque capítulo 1, vamos ler apenas o verso 1, que diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. E aqui você não vê mais a sentença. Deus ele revela a sentença a Abacuque, e ele não fala a sentença. Se você for para Naum,
É a mesma coisa, a sentença é revelada a Naum, e Naum começa a desenrolar a sentença. Mas aqui você não vê mais a sentença, né? A profecia. O que você vai ver no livro de Abacuque não é Abacuque falando para o povo, é Abacuque discutindo com o povo. Ou, perdão, discutindo com Deus. O Deus que deu a sentença. Ele quebra o paradigma. É como se a mensagem viesse e Deus, Abacuque fala isso, e Abacuque recebesse a mensagem, desse um passo para falar com o povo e pensasse: opa, tem alguma coisa errada. Voltasse, desse meia volta, vou ver, e Deus, e começa a discutir com Deus. O livro de Abacuque, ele não está falando com você, é para você, claro, mas o livro de Abacuque é uma discussão bem interessante e que nos traz muitas lições. Abacuque, ele começa a falar com Deus, em vez de falar a sentença. Ele diz: até quando? Verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, e fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígio se suscitam. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça não se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. E essa é a fala de Abacuque, ousado, não? Para Deus. Uma discussão. Ele diz: Deus, eu estava orando já. Agora eu estou clamando, eu estou gritando, e parece que o Senhor não me escuta. Nesse início de Abacuque, Abacuque nos traz duas lições. Duas coisas que fazemos. Perdão, uma coisa que a gente faz, que Abacuque também faz aqui. Mas Abacuque faz uma coisa interessante que a gente não tem o costume de fazer. A primeira, o que Abacuque faz que a gente não está muito acostumado a fazer? O coração fala a verdade. Falar a verdade. O coração de Deus fala o que está sentindo. Que está sentindo, isso mesmo. Abacuque, ele fala os seus problemas para Deus. Interessante que ele leva primeiramente os problemas para Deus. Antes de falar a sentença para o povo, não. Eu estou ansioso, estou angustiado, vou falar com Deus. E é uma lição que devemos aprender. Ser como Abacuque nesse aspecto. Você tem algum problema na sua vida, você está enfrentando alguma dificuldade. Eu sei que a gente fica muito ansioso, a gente quer levar muitas vezes para a Lecla, a gente que é psicóloga, a gente quer levar para o pastor, a gente quer levar. Leve primeiro para Deus. Ele vai resolver o seu problema de início. Depois você vai falar com o pastor, você vai falar com o seu pai, mas devemos ter esse costume de falar primeiro com Deus. Devemos ser como Abacuque. E é interessante aqui que nós vemos como Deus ele responde às nossas orações. Muitas das vezes, Deus, em nossas orações, ele vai dar uma resposta incrível, que é o sim. Eu orei para Deus e as coisas acontecem. O sim é maravilhoso. Todo mundo ama o sim, não? Deus, o que eu devo fazer? É isso aqui? Então me dá isso aqui. Opa, aconteceu, era o que Deus queria. Tem o não também, que é muito legal. Mas o não, quando a gente escuta o não, né, como você sabe como é o não, né? É assim, dá um impacto, mas a gente sabe, opa, esse aqui não é o caminho. Mas tem algo que às vezes Deus responde que a gente fica meio cabisbaixo, desorientado, que é o silêncio. O pior é quando Deus não diz nada. Deus, o que eu devo fazer? E Abacuque estava nesta situação. Deus não dizia nada. E ele fala para Deus: eu estou um tempão orando a Deus. As coisas aqui em Judá tá terrível. E porque o Senhor não faz nada, estou parafraseando o que a gente acabou de ler. Porque o Senhor não faz nada, o pessoal está pecando. O pessoal não segue a lei, porque o Senhor não faz nada, então o pessoal peca. Então Abacuque está ali também, dando desculpas. E Abacuque ele está fazendo uma coisa que a gente costuma muito fazer, mas não deveríamos fazer. Colocar na boca de Deus, na ação de Deus, como ele deve ser, como ele deve agir como Deus. Queremos um Deus do nosso jeito. Abacuque queria que Deus fizesse as bênçãos para o povo seguir a lei e para que tudo corresse bem. Mas Deus, ele traz uma lição para Abacuque. Abacuque recebe a resposta da sua oração.
E as melhores partes da Bíblia é quando Deus fala. Já percebeu? Quando Deus fala, o negócio fica incrível na Bíblia. E no verso 5, Deus responde assim para Abacuque: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vos não crereis, quando vos for contada. Verso 6 diz: Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. E aqui continua dizendo, eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos anoitecer. E os seus cavaleiros que se espalham por toda parte, sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipitam a devorar. A resposta da oração de Abacuque é esta. Abacuque ele orou para que Deus viesse e livrasse o povo e trouxesse paz. Mas como é a resposta de Deus? Eis que suscito os caldeus. Ele diz: calma, Abacuque, olha pela sua janela, olha para o mundo. O que eu vou fazer aqui vai mudar tudo. E quem são os caldeus? Pode passar para mim, por favor, John. Obrigado. Quem são os caldeus? Nabucodonosor, a Babilônia, o grande império da Babilônia estava vindo. E é interessante que eu imagino a cara de Abacuque olhando para o céu, para Deus, ouvindo sua voz, com uma cara de espanto e pensando: Deus, a resposta para a minha oração era para resolver o problema dos pecados do povo de Judá, que são pecadinhos, ali da lei. Mas a resposta dessa oração, o Senhor vai mandar aqui um povo mais pecador ainda, que os babilônios eram terríveis. O espanto de Abacuque talvez não fosse Deus descrever os babilônicos como rápidos, ligeiros, ferozes. Não era esse o problema. O problema é que Deus diz: eis que eu suscito os caldeus. Se a gente continuar lendo o texto, Abacuque ele ainda vai falar: mas os teus olhos não podem ver a iniquidade, como o Senhor vai permitir? Isso fica muito mais nítido quando a gente vai em outras partes da Bíblia. Lembra de Daniel, capítulo 2? Daniel olha para o rei Nabucodonosor e diz: tu, ó rei, que o Deus dos céus eligiu. Deus permite, Deus permitiu. E Abacuque não entende, e ele não aceita. Então ele recebe a resposta da sua oração. Ele não quer aceitar a sua resposta, aquela resposta. Ele quer minimizar o problema. E muitas das vezes nós não gostamos do jeito que Deus faz as coisas. Queremos minimizar as consequências da nossa vida também. Eu me lembro quando eu era mais novo, eu e meu irmão, a gente fazia muita arte, A gente era muito bagunceiro. Eu fui criado lá no Lagomar. Conhece o Lagomar? Aqui pertinho, uns 15 quilômetros, eu acho. Eu lembro que a gente fazia muita bagunça, pegava dinheiro dos outros. E eu lembro que minha mãe sempre nos castigava. Era eu e meu segundo irmão, que os outros ainda eram menores. E eu lembro da frase do Jean-Pierre, que é meu irmão. E ele falava sempre para minha mãe: mãe, eu sei que você vai me castigar, que eu gastei o dinheiro do passe. Era sempre envolvendo dinheiro, incrível. E ele falava assim: mas eu sei que a senhora vai me castigar. E o castigo da minha mãe era o cinto. Minha mãe é tranquila, mas quando ela explode é terrível. E ele sempre falava: eu posso escolher qual castigo você vai me dar, eu ficar sem ir na lan house, eu ficar sem alguma coisa, mas ela não, o seu castigo vai ser esse. E muitas das vezes na vida a gente é assim, a gente quer que Deus faça tudo do nosso jeitinho, tem as consequências também de nossos erros, a gente quer escolher como vai acontecer. E Abacuque ele insistiu, porque ele não aceitou a consequência. O verso 2, Abacuque ele dá uma finalização. Ele clama a Deus, ele fala: não pode, Deus, você não pode fazer isso. Os seus olhos não veem pecado, o Senhor é muito justo para permitir isso. Justo para deixar a sua nação, o seu povo ser como peixe
pescado, morto, não pode. E aí ele faz uma tréplica, né, que a gente chama, e ele fala assim no capítulo 2, o primeiro verso, ele fala: por-me-ei na minha torre de vigia, coloque-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E Deus responde a Abacuque. Verso 2, capítulo 2, verso 2, ele diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que quem possa ler até quem passe correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se fardar, esperará, porque certamente virá e não tardará. Deus está falando: Abacuque, as coisas vão acontecer. Escreve aquilo lá que você não queria falar para o povo em tábuas de pedra, para o pessoal ver até que passe correndo, né? O outdoor, né? Ali Abacuque está inaugurando o outdoor, para que todo mundo veja a mensagem. E o que ele fala? Que a justiça sobre o soberbo, sobre o povo que estava afligido, o povo de Deus iria vir. E o verso 4 diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nela, mas o justo, ele viverá pela sua fé. Em outras palavras, Deus está dizendo hoje e naquela época para Abacuque. Pode passar 2 slides para mim? Eu sei o que os maus fazem. Eu sei que você reclama, às vezes a gente fica angustiado, né? E a gente vai pagar um boleto e às vezes a gente não tem o dinheiro. É uma realidade. Mas quando a gente olha à nossa volta, a gente vê um ímpio, como os babilônicos, um injusto. Tem vários motos, carros, e a gente fica às vezes meio assim, né? Poxa, eu adoro a Deus, e às vezes eu não tenho dinheiro, às vezes eu perco a minha saúde. E o ímpio, o que vai rolar? E a gente olha para Deus e parece que no nosso coração, né, que Deus é o melhor time, melhor jogador do nosso time ali, mas parece que ele não entra em campo para fazer o gol, né? Deixa a gente sozinho, e a gente é perna de pau, é chato. E Deus fala: não, deixa que o ímpio eu cuido. Ainda está no tempo de misericórdia dele. Não vai tardar muito essa justiça. Mas deixa eu falar de você. E o verso 4 diz o quê? Mas o justo, ele viverá pela fé. Abacuque, ele faz um desenho de Deus, como Deus deve agir, o que Deus deve fazer. Mas Deus, ele se vira para Abacuque e fala: Abacuque, deixa eu te mostrar como você deve agir. Você deve viver pela fé. Independentemente da situação, você tem que viver pela fé. Muitas das vezes esquecemos que estamos num grande conflito. E neste mundo vai ter muito sofrimento. E Deus, ele nos mostra uma realidade extraordinária. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu estudo a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, tem uma realidade muito explícita ali. Quando miramos e vemos tudo o que acontece, a gente olha para uma cruz, onde dentro da cobertura da graça, Jesus ele morre. Mas a cruz hoje está vazia. A manjedoura que Jesus morreu ali, hoje está vazia. O túmulo, como que o túmulo está? Vazio, ele ressuscitou. Mas interessante, em toda a história bíblica de Gênesis e Apocalipse, quando a gente olha para o trono em Apocalipse, em todas as visões do profeta, o trono nunca esteve vazio. Deus sempre está no controle das situações. Ele permite muitas situações, mas Ele sempre está no controle. Ele vai lidar com você de várias formas diferentes. A forma que Ele lida na minha vida e as minhas provações vão ser bem diferentes do que as suas. Quando Ele te pedir para fazer algo, a realidade vai ser diferente. Às vezes a gente estava falando na lição do mar, né? Que Jesus acalmou a tempestade. Mas pense, na nossa vida vai ter tempestades, mas vai ter hora que Ele não vai acalmar ali o mar. Vai ter hora que Ele vai mandar você pisar na água. O que vai acontecer? O mar vai se abrir. Vai ter hora que Ele vai mandar você andar sobre as águas, se você estiver olhando para Ele.
E vai ter hora que Ele vai permitir a tempestade e Ele vai acalmar você dentro do barco. Mas em todas essas situações, Ele é Deus. Ele faz o impossível, mas Ele pede algo para você, o difícil. João, passa mais uma imagem para mim. Lá em João capítulo 11, a gente vê essa situação. Lázaro está morto, já há mais de dias ali, já está fedendo, todo mundo triste, sem fé, amargurado, e Jesus chega. E o que Ele faz? Ele dá uma ordem para todos aqueles ali, os discípulos, ele fala o quê? Retira a pedra. E o que ele ia fazer? Ele ia ressuscitar Lázaro, porque ele disse que estava dormindo. Agora uma pergunta para vocês refletirem. É mais difícil retirar a pedra do túmulo, que era pesada, os romanos, meu Deus do céu, escolavam, que era na época, né, desse período romano, ou é mais difícil ressuscitar o morto? O que é mais difícil? Retirar uma pedra ou ressuscitar um morto? Ressuscitar um morto é mais difícil. Mas eu digo que nem é mais difícil, é impossível. O mais difícil é tirar a pedra. Porque eu vou chamar o Caio, vamos lá ali no cemitério ali de Macaé, vamos cavar, vamos tirar a pedra, vai estar fedendo, amigo. Mas aquela pessoa ali vai ressuscitar. Isso é difícil. E se o Caio vai ser capaz de ir comigo, né? Mas vai ser bem difícil. Isso é a fé, é o difícil. A gente faz o difícil e Deus faz o impossível. Abacuque, ele, quando teve essa conversa com Deus, ele entendeu tudo. Teve um estalo, sabe? Uma virada de chave. Tanto que se você olhar o resto do capítulo 2, ele começa a escrever a visão. Ele não tem mais questionamento, ele vai falar dos ais, do que vai acontecer. Mas chega no capítulo 3, que Abacuque não fala mais. Ele pega o seu violão, seu instrumento de corda, e começa a louvar a Deus. Em meio a uma situação muito difícil. Quando a gente olha, Abacuque não tinha motivos assim para louvar a Deus. Passa mais um para mim, João, por favor. Mas devemos louvar e confiar nele. Em Testemunhos Celestes, volume 3, diz: nada temos, texto muito conhecido, nada temos nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nós esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. E é justamente o que Abacuque faz. Se você for olhar o capítulo 3, Abacuque está louvando a Deus. Por exemplo, aqui no capítulo 3, verso 3, ele diz: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. E aqui ele vai começar a louvar a Deus, falando o que Deus fez no passado, como livrou o povo do Egito. É mais ou menos a nossa vida também. Se Deus nos guiou até aqui, se deu certo até aqui, por que não vai dar certo no futuro? Pode ser uma doença, pode ser um problema financeiro, pode ser uma luta constante até mesmo da sua fé. Mas se antes deu certo, se Ele cuidou de você no passado, por que agora iria dar errado? E Abacuque, ele termina o seu livro, pode passar mais um para mim, meu amigo. Ele termina o seu livro no verso 17, 18 e 19, que ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exalto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de corda. Ele aqui, Abacuque, fecha o seu livro louvando a Deus. Está difícil? Louve a Deus, confie nele, faça o difícil e deixe que ele faça o impossível. Para finalizar, eu gostaria de contar a história, uma rápida história. Eu estou no primeiro semestre, estou estudando em Cochabamba, na UAB. Eu lembro que quando eu fui fazendo difícil, porque a realidade, né, você sair do seu país
fui de ônibus ainda, com minha esposa, meu Deus, 4 dias até chegar à fronteira, depois mais 12 horas para chegar em Cochabamba, era muito chão. E eu lembro que a minha oração diária era: Deus, eu estou sentindo que não vai dar certo. Eu estou saindo do meu país. Tem umas realidades aqui que eu estou começando a ver, que era questão de documentação, eu ia gastar mais do que eu estava vendo, que eu pensei que ia ter, né? Mas eu cheguei. Eu lembro que, passando com um táxi em frente à universidade, eu senti que era ali mesmo que eu deveria estar. Cheguei na universidade, me matriculei. E é incrível que em cada momento Deus cuidou de mim. Cada momento, não faltou nada, extraordinário como Deus cuida. Não é desse do jeito que a gente pensa, né? A gente quer chegar na faculdade e você pagar já todos os 4 anos, tá tranquilo. Não, se fosse assim, a gente não iria conseguir caminhar, continuar caminhando, confiando nele. E eu tive um grande lapso bem legal, porque nós saímos da faculdade e fomos fazer evangelismo no alto de La Paz, um lugar frio, muito alto, mais de 5.000 metros acima do mar. O brasileiro lá não respira, ele infarta. E foi incrível, foi incrível. A igreja que eu, mais 2 brasileiros, não sei quem conhece aqui o Cléber de Arraial do Cabo, tinha mais um outro brasileiro. Eu levei um boliviano com a gente, que era o Carlos Daniel, porque lá falava o Aymara, então eu imaginei que ele ia falar o Aymara. Chegou lá e ele falava o Aymara, que é um dialeto. Acabou que a gente ficou lá se enrolando com o espanhol e o português, mas Deus conduziu em tudo. E a gente foi fazer as visitas missionárias, e foi uma senhora, irmã adventista, mas ela segue a cultura das chulitas, que é uma cultura indígena, e ela foi à frente, e ela não falava nada de espanhol, e eu não falo nem o português direito, quanto mais o espanhol, e a gente foi visitando pessoas. E eu lembro de cada pessoa que a gente visitou, vários irmãos, entre eles alguns que estavam estudando a Bíblia. E teve o Leandro e o Pedro, que era um jovem, foi difícil, mas eles se batizaram. Eles estavam estudando a Bíblia e tomaram decisões. E a gente ficou animado, porque a gente estava em 4, e o ancião de lá tinha sonhado com 4 anjos. Aí mesmo que a gente animou, a gente falou: esses anjos são nós. A gente vai fazer um voo batizar. Mas teve uma visita que não era para apelo para o batismo, não era para dar estudo bíblico. Era um irmão da igreja, que morava um pouco longe. Ele estava enfermo. Eu falei: nós somos os 4 anjos que o irmão sonhou. A gente vai lá, a gente vai ler Tiago, né? Quando diz que os bispos vão estender a mão, a gente vai orar. E ele estava com um problema dos joelhos, então ele andava se arrastando. A gente vai orar e ele vai ficar de pé. Vamos lá. E eu lembro que quando a gente chegou, o senhor Dionísio, a gente chegou na casa dele, uma casa toda de pedra, todas as coisas dele eram no chão, e já dá aquele impacto, né? Nossa, como ele vive assim, né? É uma cultura diferente também. E ele falou Aymara com o espanhol, a gente conversando, e a gente pronto para orar, clamar. E eu lembro as frases que ele falou, que a gente perguntou assim: senhor Dionísio, aqui é difícil, né, viver, senhor Dionísio, mas a gente vai orar pelo senhor, vamos estender nossa mão. E eu perguntei: e o senhor está nessa situação, como o senhor vai para a igreja? Alguém te leva, algum familiar? Ele disse: não, me quedo sozinho. Ele falou que morava sozinho e tudo era adaptado, ele andava de joelhos, ele nos colocou para sentar assim, nos banquinhos que eram no chão, e a calça dele era toda adaptada e tal. E eu falei: como então o senhor vai para a igreja? E ele falou sorrindo, isso que me impactou. Ele falou que ia para a igreja se arrastando de 4, e que era muito gratificante chegar na igreja e estar com todos. Isso me fez, oramos ali com ele, depois almoçamos com ele, mas isso me fez refletir. Às vezes as pessoas não têm muita coisa, mas têm tudo, porque entende que Deus, Ele é a coisa principal da nossa vida, é o principal. Isso foi um tapa na nossa cara, né? Porque a gente vivia reclamando: poxa, tá difícil aqui na faculdade e tal. E a gente teve um testemunho extraordinário. Louvar a Deus, mesmo na dificuldade. Dar o passo de fé, mesmo que pareça tudo impossível. Na nossa vida a gente vai ter muitas dúvidas. Foi assim com os profetas. Moisés
não chegou na Canaã, mas está lá, na Canaã celestial. Jeremias não viu Judá sendo livre, mas foi poupado em meio a tanta confusão. Abacuque, quando disse que a figueira não ia florescer, realmente isso aconteceu. A figueira não floresceu. Mas nós sabemos que depois do cativeiro, Jesus ele chegou. Hoje temos um Deus que está no controle da nossa vida sempre. Não esqueça disso. Quando vier o momento difícil, o dia mau, que fala Isaías, se fortaleça na sua fé. Quando vier os problemas, abrace e lute como um bom soldado, um soldado de guerra. Porque quando vier problemas maiores, você vai tirar tranquilo, vai ser fixe. Esse é o propósito de Deus, que você caminhe com Ele. Se as coisas estiverem muito boas, nada acontece, cuidado. Está na hora de botar o joelho no chão, orar mais, buscar alma para Deus. Nesse momento vamos louvar. A Thaís ela vai ter um louvor. Ela vai falar das dificuldades, às vezes o vale da sombra da morte. Mas lembre-se, Deus ele está ali do seu lado e sempre vai cuidar de você. Ser
Oremos. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado porque o Senhor é o Deus soberano de nossas vidas. Não sou nada, não somos nada, mas o Senhor é tudo. Amém. Então que o Senhor faça a sua vontade, que não faça a nossa, e que o Senhor possa não fazer as coisas dos nossos jeitos, do jeito que a gente quer. Não modifique nada, mas mude a gente para que a gente possa morar contigo no céu. Amém. Abençoe cada um aqui que aceitou o apelo de ter a fé fortalecida todos os dias. Amém. Que possamos fazer o difícil com a sua graça e que o Senhor possa fazer o impossível todos os dias em nossas vidas. Amém. Temos muitas dificuldades, muitas lutas, mas sabemos que a vitória é certa. Amém. Obrigado por tudo. Nos abençoe nesse dia. Não deixe que nos afastemos de sua presença. Nos fortaleça para estarmos levando o seu Evangelho e volte para nos buscar, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos e um bom dia.